Tudo que a gente conversou até agora, antes de ser algo que alcança nossos filhos, acho que vocês já perceberam isso, tal como eu, fala conosco antes de tudo. É assim ou não? Tudo que a gente precisa, a gente está compartilhando aqui um tema que é a nossa guerra pessoal também é a mesma, é contra o pecado que está em nós, é contra o mundo que tem uma intenção muito forte na nossa vida, né? É contra o diabo que também está perpetuando e só aprofundando aí as cadeias dele, as amarras dele, né? E só a graça que nos liberta, a palavra que nos limpa, é tudo que a gente precisa também, só que é a partir de nós para com os nossos filhos. A ideia, para educar filhos segundo a vontade de Deus, para Deus, educar filhos para Deus, tem que ter uma vida para Deus, né? Tudo é para nós. Uma das coisas que eu estou também convencido na jornada cristã é que, embora Deus nos criou, cada um de nós aqui somos pessoas que não tem ninguém igual, né? E tem sinais para isso, como as digitais das mãos, a íris dos olhos, né? A ciência agora descobriu até que o modo de andar, o timbre de voz das pessoas podem ser parecidos, mas não são iguais. Não sei se você já viu isso. Eu li uma matéria falando sobre esse assunto. Então nós somos seres únicos. E temos também a nossa alma também, ela também é única. Nossa alma, espírito também é única. E nós temos temperamento, nós temos emoções, nós temos vontades próprias, nós temos nossas próprias razões, nós temos nosso alvo, nossos desejos que são diferentes uns dos outros. Tudo isso faz parte da nossa vida e Deus nos deu. Foi Deus que nos deu. Geralmente se é mal interpretado sobre não andar por sentimento como se fosse anular os sentimentos. Não sei se você já teve uma crise quando alguém falou assim, não viva por sentimento. Às vezes o discipulador, né, a pessoa fala, o marido fala para a esposa, porque a esposa é mais sentimental. Não faz isso não, que você vai andar por sentimento, vai decidir as coisas no sentimento. Mas como que eu não vou andar por sentimento? Né? Vira aquela angústia. Os sentimentos foi Deus que nos deu, é uma bênção. Mas nós temos que ser emancipados. Esse é o alvo desse segundo tempo nosso. É falar um pouquinho sobre emancipar-se das emoções, das razões e das vontades próprias. Porque se a gente não faz isso, compromete tudo que a gente falou antes. Compromete tudo. Né? Nós vamos ser condescendentes com o pecado por causa das nossas emoções, nós vamos ser condescendentes com a lógica de raciocínio de alguém por causa da razão, porque vai ter prejuízo ou não vai ter. Nós vamos ser condescendentes com o pecado por causa da vontade forte também. Então a gente tem que aprender a bênção de termos a mente, a razão, e Paulo, inclusive, quando ele fala sobre culto, escreve em Romanos 12:1, ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o nosso culto racional. Razão. É com a razão, com uma escolha deliberada de, pela fé, é uma racional, mas é pela fé que você entrega o corpo inteiro como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim, com a razão que a gente faz isso. Mas com a razão a gente também pode não entregar como um sacrifício, porque um sacrifício é um sacrifício vivo. Imagina, o grande problema é que o sacrifício ele é vivo. Né? O sacrifício morto, você mata um animal antes e bota para... Matou e bota lá para queimar, é um sacrifício, um holocausto a Deus, mas já está morto. Mas nós somos o sacrifício vivo constante. Então, a questão não é anular a razão, a questão não é anular as emoções, a questão não é anular as vontades, mas é emancipar-se delas. É ter emancipação, é governar sobre elas. É você fazer a escolha de, não, isso aqui não vai ser a base da minha decisão.
A base da minha decisão vai ser a palavra de Deus, a graça de Deus que me educa e ponto. Não importa se eu vou tomar prejuízo, não importa se eu vou sofrer dano, não importa se vão me chamar de maluco, de burro, de irracional, de qualquer coisa, mas o que importa é que eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essas pessoas, elas, no segundo verso desse texto, diz que elas não conformam com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É uma mente transformada também. É uma mente transformada, para que você experimente a boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Agora, a gente ter experiência com essa vontade depende de viver uma vida de culto racional e viver uma vida tendo uma mente transformada, não conformada com os padrões do mundo. Está clarinho? Às vezes a pessoa pergunta, onde está a boa e perfeita vontade de Deus? Não consigo enxergar isso. Mas claro, você só vai ver isso se você tiver uma prática de um culto racional, de um sacrifício vivo, e não se conformando com os padrões do mundo, tendo uma mente transformada. Se não for assim, você não vai ver o bem passar, conforme nós encerramos aqui, eu contando a história da minha conversa de 5 horas lá com meu amigo, nosso irmão lá, amado. Porque a mente tem que ser transformada, senão você não prova a verdadeira, a perfeita e agradável vontade de Deus, não prova. Então é a emancipação das emoções, não é a anulação delas, não é a anulação da razão, nem a anulação das emoções. Nós, para educarmos filhos para Deus, precisamos romper. Você precisa romper consigo mesmo, eu preciso romper comigo mesmo. Não é à toa que Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. No mesmo contexto ele diz, quem vir após mim e amar mais seu pai, sua mãe, filhos, que é o nosso caso aqui, esposa, marido e a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Um discípulo, ele é um aluno na escola da emancipação da alma que governa a nossa vida pelas emoções, pelas vontades, pela razão. Está muito claro, né? Claro, mais claro que a neve. Está clarinho para vocês? Então, se a gente não se exercitar nisso, tudo que a gente conversou antes vai embora. A gente não vai conseguir educar os filhos para Deus, não. A gente pode até ter todo o conceito na mente, até ensinar com palavras, com clareza. Tem gente que ouve, aprende, capta com o intelecto e reproduz fácil. Mas para viver de verdade, só assim, só tendo clareza disso. E nós, uma vez estando na escola da emancipação, para se parecer com Jesus, vamos também educar os nossos filhos para eles serem emancipados também das emoções, das vontades, das razões deles. Amém? Para pensar o que gera conflito, se não essas coisas. De onde vem, Tiago, o apóstolo, fala assim, de onde vem a guerra e os conflitos que surgem no meio de nós? Lá ele bota no meio de vós, no meio de nós. Se não dos nossos membros que guerreiam. As guerras vêm de dentro. Vem de dentro. Ele vai e fala, desejam e nada têm. Cobiçam e nada têm. Porque esses conflitos são todos da nossa vontade. E nós lemos aqui o texto aqui falando do temor do Senhor, lá do Salmo 34, diz que o justo ele deve buscar, aquele que teme ao Senhor, buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. Como que a gente vai buscar a paz quando o sentimento reina? Se alguém nos fere? Quando? Quando que a gente vai alcançar a paz na educação do filho se a gente só corrigir ele quando estiver irado? Não vai, o sentimento está presidindo.
Mas tem que corrigir sem sentimentos, sem o sentimento presidir. O sentimento vai estar dentro ali, mas você vai fazer o que a palavra te orienta. Tudo que é com a palavra é emancipado do sentimento. Alguém perdoa não estando emancipado do sentimento? O que você acha? Não perdoa. Ninguém perdoa cheio de sentimento. Como é bom perdoar, faz mais vezes. Que delícia, estou me sentindo nas nuvens. Ninguém faz isso. O perdão é uma atitude de emancipação da dor da ferida. Senão, a gente não tem condição de perdoar. E se a gente não conseguir avançar nessa escola, não conseguiremos conduzir os nossos filhos a isso. Amém, queridos? Vou ler um texto aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 9 e 10, que fala da disciplina. Esse é um texto que eu leria ele na primeira etapa, mas do verso 4 até o verso 14, não, até o verso 10 eu ia ler, mas agora eu vou ler só o 9 e o 10 contigo. Porque pode parecer que não tem nada a ver com romper consigo mesmo, mas tem. Abre aí, Hebreus 12, 9 e 10. Hebreus 12, 9 diz assim: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, e nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Aqui está falando nós como filhos de Deus, que um dia fomos educados por nossos pais, por um tempo, e diz que, se você foi educado por seu pai, foi corrigido e tal, e você respeitava ele, não tem agora, você um adulto, que respeitar muito mais o Pai Celestial e aí você obter vida por isso? Qual é a nossa resposta a essa pergunta? Claro que sim, devemos. Aí ele segue dizendo o que os pais fizeram. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, diga assim, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Diz assim, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém... Não precisa repetir. Deus, porém... Está empolgado, isso aí, bonito. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Agora diga, aproveitamento. Deus disciplina para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Opa! Vamos pegar essas frases aí. Por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, primeiro. Pouco tempo é o que eu e você temos para educar nossos filhos. Pouco tempo. Passa varado. É impressionante como passa. E depois que cresce, se torna adulto, a tua expectativa tem que ser, e oração constante, tem que ser que aquela semente que você plantou, semeou, ela brote vida. Se está com vida, para se manter com vida. Se perdeu a vida, para a vida ressuscitar, voltar. É o caso, eu tenho duas orações. Uma para ressuscitar e voltar à vida a semente que a Ágata recebeu. E a outra oração, nós oramos assim frequentemente, eu e minha esposa, que os 3 menores permaneçam debaixo da fé que eles têm adquirido. Que uma já é batizada, completando agora 2 anos de batizada agora, em novembro. Graças a Deus a gente tem visto frutos na vida dela e temos orado para que assim permaneça. E uma das coisas que são muito legais, que consolida a fé das pessoas e obviamente dos nossos filhos, é quando os nossos filhos começam a se envolver
com a obra de fazer discípulos. Uma das coisas que me dá alegria de ver a Alice é que ela já é tiazinha, ela já é tia lá na igreja, na casa. Lá ela reúne uma galera de criança lá e está ensinando os demais, né? Os filhinhos de Fábio está aí balançando a cabecinha. Uma galerinha lá, boa lá, às vezes tem umas 10 crianças lá, e a Alice está lá. E às vezes desce uns chorando, né? Teve um dia que Maria Clara desceu chorando, com temor de Deus, temendo pela irmã que está desviada, né? Temendo pela irmã, que tinha que voltar para Jesus. Aí nós oramos com a Maria Clara. O papo lá rola forte lá, fala-se até de perseguição da igreja. Couro come lá forte. E essa coisa de ver a pessoa se envolvendo com a obra de fazer discípulos, você vê a fé dela sendo consolidada. Isso tem que... Nossa fé é consolidada quando você se envolve com fazer discípulos dentro da sua esfera. Você pregar, todo mundo prega e deve pregar. Ganhar pessoas para Jesus, todo mundo deve. Você pode, não é tão ocupado que não consiga fazer um discípulo. Pode fazer um discipulinho, umzinho. Né? Então, e os filhos, quando eles vão crescendo, e eles começam a se envolver também com isso, consolida. Jesus falou assim, na oração sacerdotal, a oração dele em João 17, ele disse assim, por causa deles, eu me santifico. Olha que coisa, que chave interessante. Jesus se santificava por nós também. Quando a gente começa a ter responsabilidade sobre alguém, e aí nós somos aqui já responsáveis pelos filhos, já somos responsáveis, devemos nos santificar por eles. Paulo diz que a mulher incrédula é santificada no convívio com o marido crente e vice-versa. E quando tem filhos incrédulos, também são santificados pelo convívio na família. De outra sorte, seriam impuros. Mas, ou seja, a santificação, ela é fruto de você. Você pode se santificar por alguém. E a tua santificação alcançar a pessoa. E é muito importante. Para o nosso crescimento, envolve isso. E a gente tem que almejar isso nos nossos filhos. Eu sempre tive insegurança, né, na minha experiência com a Ágata, com a mais velha, por conta de eu nunca ter visto ela se envolver em fazer discípulos. Nunca. Quando ela estava caminhando com Jesus, que ela teve momentos com Jesus, mas não via ela preocupada em cuidar de ninguém, em pregar para ninguém, em cooperar com ninguém. Né? E isso me deixava sempre preocupado. Falei, porque isso vai empurrar ela para uma santificação maior. Então são coisas que a gente precisa olhar com atenção. Conforme esse texto que a gente leu, nós temos pouco tempo para educar os nossos filhos para Deus. E não tem que ser segundo melhor nos parece. Que é a outra frase que a gente leu aqui. Os pais, nossos pais, educaram segundo melhor lhes parecia. Não pode ser segundo melhor nos parece. Tem que ser como Deus. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, visando que sejamos participantes da santidade. Aí conecta tudo que eu estou falando aqui agora. Nós temos que ver como Deus, desde o início aqui, a primeira coisa que nós falamos foi ver como Deus. E tem que também buscar alcançar o que Deus quer alcançar, que é a santificação. Nos versos abaixo aí desse mesmo capítulo, diz que seguir a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação é parte de a gente não viver segundo melhor nos parece, e muito menos corrigir os filhos segundo melhor nos parece. Santificação é você ir se emancipando das emoções, da presidência das emoções, das razões, das vontades, e assim ensinar os filhos para que eles sejam santos. Amém? Senão não vai. A gente precisa disso.
focar nisso com força. E o tempo é curto, é por pouco tempo. É por pouco tempo que a gente tem para fazer com os filhos, é pouco tempo. Pertinho ali. E não pode ser segundo o melhor que parecia. Vou partir aqui para o segundo tópico, que é romper com o cordão umbilical. Cordão umbilical. O cordão umbilical às vezes fica anos garrado. Lá no nascimento não cortou, não. O negócio foi para emancipar os filhos. Uma vez nos emancipando, como eu li, a gente acabou de conversar agora, romper consigo mesmo, tem que romper com o cordão umbilical para cooperar com a vida dos filhos. Ó, galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não soubermos romper com o cordão umbilical, o mundo vai romper. O mundo rompe. O diabo rompe. E até Deus rompe. E aí tem exemplo bíblico, né? Tem exemplos bíblicos para a gente olhar. Eu vou pegar o exemplo dos nossos patriarcas, porque Romanos 15, acho que é 15:4, fala que tudo que antes foi escrito para o nosso proveito foi escrito para que por meio da consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo estava ali escrevendo uma carta aos romanos falando do Antigo Testamento, dos profetas, dos salmos, dos provérbios, dos Gênesis, né? E vamos lá atrás olhar algumas experiências. Na família dos patriarcas lá, eu vou começar em ordem contrária. Eu vou pegar o mais novo, que diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a gente vai falar a experiência de Jacó, de Isaac e de Abraão. Pode ser assim? E aí fechar. Tem um motivo porque eu botei assim. Vamos falar da experiência de Jacó com José, seu filho. Abre aí tua Bíblia em Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Isso. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Oi, não é isso não? Ah, eu estou lendo 1 então. É porque eu copiei e colei aqui e estava crente que era o 3. Então vai para o 1. Vai para o 1. Perdão. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, aqui ele encerrou a história falando de Jacó e agora fala do filho. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia o quê? O que ele trazia? O que José fazia? Trazia mais notícias deles a quem? A seu pai. Cara do Luiz me rindo. José era fofoqueiro. Sacou aí, né? José era fofoqueiro. Ora, Israel é Jacó. Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que os irmãos fizeram? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o que aconteceu? O odiaram ainda mais. Para aí. Um rolo de sentimento doido aí, né? Trelelê do tititi aí.
forte de sentimentalismo, vai educar segundo melhor lhe parecia, enrola tudo e não dá. A preferência que Jacó dava a José, ele mimou José. Não sei se você já reparou que a maioria das crianças fofoqueiras são mimadas. Não sei se você já reparou isso, eu já reparei. A maioria. José foi um garoto mimado. Infelizmente foi um garoto mimado. Deus tinha um plano extraordinário para José, vocês sabem disso. Talvez vocês estão aí assustados, aí, pô, você não está falando mal de José, cara? Cara sinistrão. Mas ele se tornou sinistrão, galera. Depois que a emancipação que Deus fez, porque Jacó não cortou o cordão, Deus cortou o cordão. Porque Deus é o pai da reciclagem, ele transforma lixo em coisa boa. Então ele pegou o ódio dos irmãos, pegou o mimo de José, a alma cansada de Jacó, e Deus permitiu que José fosse vendido como escravo. E aí ele passou 13 anos padecendo terrivelmente. De príncipe da casa do pai dele, mimadinho, 17 anos, cortou o cordão, foi virar escravo no Egito, de escravo virou detento, né? Ele é estrangeiro, escravo, detento, depois esquecido na prisão, porque ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, pediu assim, ó, fala para Faraó e lembra de mim lá, quando você está falando. O cara esqueceu dele, ficou mais 2 anos lá, até o dia que Deus tirou ele de lá. Ele foi forjado ali, formado ali. Poderia ser diferente essa história? Poderia. Deus, ele corrige os rumos. José diz assim, vocês intentaram mal contra mim, quando ele se revela para os irmãos dele. Mas Deus transformou em bem. Ninguém sabe se José não fosse fofoqueiro, que assim, tudo isso aumenta o ódio dos irmãos, né? O que você acha? Eu não estou dizendo que José deveria compactuar com o pecado dos irmãos dele, silenciar e foi. Não. O que José devia fazer? Vou te falar, como eu tenho um monte de filhos, então, quando um vem falar do outro, eu falo assim, peraí. Já tratou com seu irmão? Você já falou que ele está errado? Você já falou para ele que não é esse o caminho que ele tinha que andar? Você já disse para ele se arrepender? Não. Então não fala com o papai. Vai lá tratar com ele. Se ele não te ouvir, você me chama. Já elimina a fofoca, concorda? Oh, coisa boa. Como Jesus é bom, cara. Imagina. Olha como que a gente é limitado. Quantos relacionamentos são destruídos por causa disso? Por causa de fofoca. Me disse que ninguém fala para a pessoa, fala da pessoa para outro. Um monte. Tem que sentar e dizer, ó, diz para a pessoa. Confronta ela olho no olho, diz para ela o que você acha. Isso daqui encheu o coração também dos irmãos de José de ódio. Ainda tinha o pai mimando, e José trazia para Jacó as más notícias. O que Jacó fazia? Arrepiava os filhos com os erros deles, os filhos cresciam em ódio, e José crescia mimadinho e soberbinho. Você consegue ver isso, galera? Consegue ver nisso aqui que a gente leu? E vai inchando. Precisou de toda aquela burdoada ali para ele ser limpo e se transformar no homem que Deus queria que ele fosse. Talvez ele se tornaria formado de outra forma, de outra maneira. Amém, queridos? Ou seja, andar por sentimento, guiado pelo sentimento, pela preferência, mimando, não cortando o cordão, não levando o filho para se emancipar, para tratar as coisas, olho no ele fazer.
Entende? Ele tratar as coisas do jeito que tem que ser, levar ele a avançar. Se não fizer isso, complica. Mas o mundo pode emancipar, e aí eu não preciso dar exemplo, é só você olhar ao redor, sabe que o mundo uma hora, pega o filho e leva embora, não tem jeito. O diabo também pode fazer isso, mas a gente tem que fazer entregando eles para Deus, emancipando eles, ensinando conforme as sagradas letras desde a infância. Amém? Vamos agora para Isaac, o pai de Jacó. Pai de Jacó. A história de Isaac é doida também o negócio. Isaac com Esaú versus Rebeca com Jacó. Isaac e Rebeca eram o casal. Esaú e Jacó eram irmãos e gêmeos. Irmãos e gêmeos. Deus já falava com Rebeca já, porque os meninos se agitavam na barriga dela. Está escrito que desde no ventre os meninos até lutavam lá dentro. Já existia isso já. E já tinha até uma profecia de que o maior serviria o menor, né? O maior serviria o menor. Mas vamos ler aí Gênesis 25, versículo 27. Vamos ver se eu acertei agora o versículo. Vê aí se começava assim, cresceram os meninos. Então vou ler, tá? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. Era um cara de machão, de fibra lá. Perito caçador, homem do campo. Vivia fora de casa, matando animal, trazendo para casa os animais e tal. Jacó, porém, era o quê? Homem pacato. Habitava em tendas. Esse era caseiro. Ficava em casa. Aí você já começa a ver o desenho aí, né? Isaac amava quem? Esaú. Porque se saboreava da sua caça. Cara, que canseira de alma, né? Para pensar num negócio desse. Como é que o amor humano ele é seletivo, ele é... Me ajuda aqui, pai. Como é que o amor humano é seletivo? Obrigado. Ama porque te faz bem, né? Eu tenho certeza que não é só por... A Bíblia registra aqui que ele se saboreava da caça de Esaú, mas eu acho também que ele curtia o filho caçador, chegava como todo sujo de sangue lá com o animal. Aí, pai, machão, pá, trouxe o animal, aí o pai, isso aí, pá, né? Feliz, já isso aí, garoto. O outro era pacato lá dentro de casa, né? Aí o que aconteceu com o outro? Rebeca, porém, amava Jacó, ajudava ela. Carregava a trouxinha para lá, para cá, conversava o tempo inteiro, era amiguinho dela, e aí ela amou ele. Meu Deus, galera. Estão captando aí? Mas é fácil cair nessa cilada ou não? É fácil. Se não vigiar, cai na cilada. E mesmo que não seja 2 filhos, às vezes é 1. Mas, às vezes, gosta porque o filho te dá alegria. Porque faz o que você parece contigo. Faz igual você as coisas, não sei o quê. Tem uns que não vai parecer contigo, pode não parecer. E aí? Mas o amor humano é uma coisa de doido, ela é muito conveniente, né? É uma confusão. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo quem? Esaú. Jacó estava fazendo comidinha lá, ó. Aprendeu com a mãe, casa, parceiro da mãe. Jacó veio esmorecido do campo lá, cheio de fome. Veio do campo, lhe disse, e Esaú lhe disse, né? Disse a Jacó: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha o Luiz rindo, olhando para mim.
Vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Um parêntese. Como ele era um cara, Esaú era um cara machão lá, forte, caçador, tal, e motivado pelo pai, ele confiava muito nele. E o direito da primogenitura, o que é o direito de primogenitura? Para mim que posso tudo. O pai não ensinou o quebrantamento para o filho despreza as coisas espirituais, que o direito à primogenitura é um negócio violento, é uma coisa espiritual. E ele rejeitou. Eu acho que é aos Hebreus, né, pai, que fala que Esaú procurou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas, mas não encontrou. Olha, a carta aos Hebreus diz, Esaú, não seja como Esaú, profano. Vendo que Esaú era profano. Que mesmo com lágrimas buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Olha o que a Bíblia fala no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, sobre Esaú. Nesse episódio aqui, era um homem que confiava muito em si. Era autossuficiente. Pô, eu quero comer agora, cadê a comida aí? Vale de quê para mim esse negócio? O cara não tinha zelo com as coisas espirituais, porque era motivado. Aí é um recado para nós, pais, homens, pais de meninos, né? Que a gente pode, às vezes, ser traído de ver o garoto lá, masculinidade, machão, tal, e esquecer de ensinar o garoto as coisas espirituais, ser discípulo, ainda mais nos tempos atuais, quanta coisa complicada. Jacó aprendeu algumas coisas muito ruins também com a mãe, infelizmente. Vai para Gênesis 27 agora, versículo 5. Vou acelerar que o horário avançou, né? Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú. Escutando atrás da tenda lá. 27:5, né? Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze uma caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-as a teu pai, para que ele coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Um tinha pelo, o outro não tinha pelo. Né? Aí o que aconteceu? Dar-se-á o caso que se meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos como um zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. O que a mãe respondeu? Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo e traz para mim a caça. Que doideira, galera. Mas quantas mães não fazem loucuras assim? Sem também perceber as coisas espirituais. E aí você já sabe a confusão que deu. Jacó e Esaú foram inimigos por anos. E a bênção já era de Jacó, porque Deus já tinha falado no ventre. O maior vai servir o menor. Não precisava dessa confusão toda. Tudo envolvendo sentimento, preferência, que gerou divisão. É um negócio de louco. Vou partir para Abraão para a gente finalizar, tá? Gênesis 22, 7. 22, versículo 7.
Abraão agora pai de Isaac, né? Vou falar aqui do momento do sacrifício que Abraão foi fazer de Isaac. Agora é um bom testemunho. A gente leu os ruins, agora vamos ler o bom. Por isso que eu inverti a ordem. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então daqui já começa, porque também, eu acho que Hebreus também fala, né, que Abraão, ele cria que Deus ressuscitaria Isaac. Ele ia entregar Isaac ao holocausto, mas Deus ressuscitaria Isaac, porque a promessa que Deus deu é que na descendência dele ia se multiplicar na terra, ele seria bendito. Então, não, Deus vai ressuscitar ele. Então ele cria, estava cheio de fé assim, Abraão. E ó, fica tranquilo, Deus proverá. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estende a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho único, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? O que ficou claro aqui? Esse aqui só andou por fé. Totalmente emancipado e guiando o filho para Deus. Uma experiência inesquecível para Isaac. Imagina um negócio desse. E claro que isso era uma figura profética do Pai que é Deus, que entregou Jesus para morrer. Um sacrifício vivo também, derramar o sangue por nós. Então, é educar como Deus educa, para aproveitamento, para a santidade, ensinando um filho a ser um sacrifício vivo para Deus. Amém? Vou encerrar da seguinte maneira. Me lembro, há 9 anos atrás, num retiro nosso, que o Ideraldo, pai do Dinho, a gente pediu para ele ministrar uma palavra no final, o tema do retiro era paternidade espiritual. Não sei quantos lembram aqui. E aí o Ideraldo ministrou a palavra no final do retiro para falar sobre educação mesmo de pais e filhos biológicos, pais e filhos de família natural. E aí Ideraldo falou assim, eu não vou falar aqui de como fazer alguma coisa. Eu vou falar o que não deve fazer. E começou a dizer, porque Ideraldo ele estava ali reconhecendo que a falta de luz que ele tinha das Escrituras, a maneira como ele educou os filhos, não tinha base, inclusive para os filhos se tornarem quem eles se tornaram. Dinho e Carol são 2 missionários que abençoam essa comunidade abessa. Mas Ideraldo estava lá confessando, dizendo isso, mas ele falou, tinha uma coisa que eu fazia.
eu orava constantemente pelos meus filhos. Eu quero encerrar assim. Orava constantemente. E impunha as mãos neles dormindo, declarava, abençoava eles dormindo, constantemente. Curioso é que Ideraldo, na melhor fase da vida dele, né, mais maduro na fé, mais maduro como homem, tem um filho mais novo desviado. Olha que doideira. Não é uma coisa muito louca? Os dois mais velhos tiveram o exemplo pior dele. E são dois missionários, duas bênçãos. E o mais novo viu o melhor, mas tem escolhido o pior. Isso revela a disposição do coração de cada pessoa. Cada pessoa tem uma disposição, mas também revela que o poder da oração, a eficácia da oração e da dependência de Deus. Amém? A gente não deve viver tudo que a gente falou aqui, né? Viver tudo. A gente tem, graças a Deus, Deus tem nos dado inspiração, palavra, instrução, mas além de viver, orar e interceder intensamente também. Caso contrário, não teremos chance. Amém, meus queridos? Que esse tempo nosso aqui sirva para apenas um despertamento, um reforço, para que a gente se posicione para guerrear pelos nossos filhos, com modelo, com ensino, com pregação clara, mas com um modelo prático e com muita oração. Em nome de Jesus. Amém? Vai rolar lá, Bianca? Deixa eu anunciar aqui antes da gente orar. A filhinha de Otoniel e Sandra, graças a Deus, Jasmin, vai se batizar lá também. Agora, então, a gente vai orar aqui e meter o pé para lá, porque, inclusive, a gente já está atrasado. Eu doei para vocês aí 18 minutos e comemos lá o horário de lá. Oremos, então, em nome de Jesus.